estudo de hoje tem tudo a ver com esta mensagem, que nós vamos falar daquela passagem de Lucas, palavra de Jesus, segundo Lucas, que diz: cura-te a ti mesmo. Então, essa mensagem, essa passagem, ela é muito importante, e quando a gente vai refletir sobre ela, a gente pensa: como que nós podemos curar a nós mesmos? E aí a gente vai lendo as mensagens de Jesus, lendo as curas que ele fez, e qual era a recomendação do mestre quando ele curava um leproso, quando ele curava um doente, um cego. Qual seria? Vocês lembram? Vai-te e não peques mais. Entendeu? Naquele momento, Jesus tinha, tem até hoje, né? Aquele magnetismo, e realmente curava, realmente expulsava os demônios. Mas ele dizia, nos aconselhava: vai-te e não peques mais. Então, vamos pensar o que ele estava nos dizendo naquela hora, naquele momento. Porque nós, em muitos momentos, estávamos lá. Ele estava dizendo o quê? Vai-te e não volta para aquela zona de inferioridade que você tem dentro de ti. Não é para não voltar para o lugar, para aqueles locais de bebedeira, para aquelas zonas que tinha aquelas irmãs meretrizes, não era nada disso. Não volta-te para dentro de você mesmo, para aquela zona inferior que você carrega. Liberta-te do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da inveja, da mentira. Isso tudo são coisas que nos adoecem, tá? Aí a gente volta aqui para o nosso trabalho da nossa casa. O passe, ele é um remédio infalível. Os ensinamentos, né, os estudos, né, que tem na casa, ele é um tratamento infalível, porque Jesus também já nos disse: liberta-te de ti mesmo, conheça a verdade, porque a própria verdade te libertará. Libertará de quê? Das nossas imperfeições. Aí a gente acaba entendendo que todas as doenças físicas e morais dependem de nós, da nossa melhora, do nosso comprometimento com a gente mesmo. Então não adianta a gente se encher, vamos falar da medicina, de comprimidos, de injeções, se a gente não tiver aquela consciência que aquele remédio, com a permissão de Deus, vai nos melhorar, vai nos curar. Entendeu? Então a gente precisa ter esta consciência. Não adianta todos os dias do nosso trabalho nesta casa, que nos acolhe e nos aprimora dia a dia, tomar o passe, passar no tratamento ou na cirurgia, se nós não tivermos a consciência de nos libertar dessas inferioridades que nós carregamos, tá? O rancor, cólera, sabe? E tantas coisas mais que a gente não vou falar em tudo, porque a gente não volta para esse lugar. Porque quando a gente relembra, a gente volta para aquele lugar. E a gente precisa nos libertar disso, porque senão a espiritualidade está nos auxiliando, os mentores estão aqui conosco em todos os momentos, né? Nós estamos nessa quantidade de encarnados, mas está repleto de irmãos trabalhando, verificando qual é o seu pedido, qual é a sua vontade, que tipo de energia é essa, nos pacificando. Mas se nós não nos tornarmos flexível, compatível, a palavra é essa, ao tratamento, nós vamos sair igual adentramos, ou muitas das vezes até pior. Esteve num momento que dava-nos toda a condição para nos sair melhor, e a gente não aproveita e vai para casa por meio dos pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, de doenças, de
de não acreditar, eu não consigo melhorar, eu não vou melhorar, e por quê? Então a gente traz para nós essas doenças. E aí, até aí tudo certo, né? Vocês entenderam perfeitamente. Quando Jesus diz, curo-te, mas vai e não volta para aquele local qual eu te tirei agora. Ele expulsava os demônios. Aí eu fiquei pensando na hora de estudando, aí expulsava os demônios, a pessoa rapidinho se colocava, né, de pé, como aquele, não é o, como é que fala, era o funcionário de um dos grandes mágicos. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho aqui. E aí, eles logo se colocavam de pé, mas se ele voltasse à mesma avareza, as mesmas dificuldades, a mesma condição de pensamento, ele realmente, os demônios realmente retornariam. E aqui a gente não diz os demônios, né? São os espíritos. Então nós temos aqui o nosso trabalho de desobsessão, né? Nós fazemos toda quarta-feira, ao qual as pessoas deixam os nomes aqui, não precisa do assistido, da pessoa que vai ser tratada estar aqui, e a gente vai lá e lê os nomes, a espiritualidade de todo o trabalho, que para eles não é trabalho, se são minhas palavras, de estar indo à casa, de adentrar o ambiente, de ir até onde ele está aconchegado, e aplicar o passe, e acolher, e abraçar irmãos que muitas das vezes está potencializando a dor, e trazer. Mas se o outro lá está em frente à televisão, ou está numa roda de bebidas, não estou discriminando nada, ou que seja qualquer uma dessas inferioridades, que a gula também traz muitas doenças, muita dificuldade. Se ele está lá, aquele irmão, muitas das vezes, desencarnado é trazido, muitas das vezes aceita ajuda, muitas das vezes é encaminhado para os locais de acolhimento, mas o ser, a pessoa, aquele irmão, continua naquela mesma condição. O que vai acontecer com ele? Atrairá outros, tá? Aí também tem um pensamento equivocado. Então, se aquele irmão não quer saber, não quer se ajudar, ou ainda não se despertou que ele precisa se melhorar, ainda não verificou bem essa palavra de Jesus, vai-te, não peques mais, ele não sabe. A gente tem que fazer o que com ele? Deixar ele de mão? Fazer o quê? Prece-se continuar a pedir, continuar, se é um parente que trouxe, ou se ele mesmo que veio, conversar com ele. Olha, você precisa estudar um pouco, você precisa olhar para você precisa se esclarecer, você precisa conhecer o Evangelho do Cristo, porque o Evangelho do Cristo, ele liberta, ele mostra e nos ensina. E a doutrina espírita, baseada em todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, de nosso Pai, que é Deus de bondade e luz, trazida pelo nosso Mestre Jesus, nos liberta. Isso nós temos que ter essa consciência. E passar para o outro também, gente, porque não adianta a gente ter todo esse conhecimento e ficar aqui egoisticamente guardadinho. Continuar a pedir, continuar a orar, continuar a cuidar daquele irmão, que uma hora ele desperta, certo? E aí, agora nós vamos entrar no estudo propriamente dito. Deixa eu voltar. Deixa eu me encontrar aqui. E aí, tudo bem? Entenderam ou quer perguntar alguma coisa? Colocar. Agora você está falando igual a pessoa da infecção intestinal dele. Aí vai o médico, né? Passa os remédios, direitinho, passa a dieta, continua na dieta, porque tudo, aquele negócio. Aí com 2, 3 meses ele melhora, não está dando mais problema nenhum nele, o que ele faz? Ele volta abandona o tratamento, volta a comer beber de novo. O que adianta? Já estou? Mas foi isso aí, a gente tem que. Jesus diz, vai e não peque mais aquele. Para a gente ir e não pecar mais, fazer o que a gente estava fazendo mais, se endireitar. Corrigir as nossas dificuldades, né? Então eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei
um irmão, um médico, um doutor, o nome dele é Edvarde Bassi. Ele foi um médico inglês que descobriu na década de 1930 os 38 remédios florais de Bassi. Ele percebeu, esse médico, nas suas pesquisas, ele percebeu que na sua prática clínica, que os desequilíbrios emocionais representavam um fator importante na prevenção da doença e na recuperação da saúde. Para ele, sentimento como estresse, medo, ansiedade e tristeza era o início de um processo que cedo ou tarde culminaria com a doença no corpo físico. Ele escreveu um livro e o nome do livro é Cura-te a ti mesmo. E esta obra contém a base teórica do seu trabalho. É um convite para cada um que assuma o protagonismo pelo seu bem-estar físico, mental e emocional, tem que tratar e se libertar dessas doenças da alma, no caso, que são as tristezas, que são a ansiedade e tantas outras. Ele, no estudo, ele verificou que as pessoas que cuidavam desse estado emocional, os remédios dele, né, que é a homeopatia, tinha muito mais efeito, né? Então, isso aí vocês podem entrar lá e pesquisar com o nome dele, que vocês vão ver o livro que ele escreveu, tá bom? E Jesus, nas suas andanças, e nas suas caminhadas, né, lá para o deserto e em Cafarnaum também, ele fazia várias curas, né? E ele sempre dizia: cura-te a ti mesmo. Em outras palavras, mas era isso que Jesus estava dizendo: você tem este potencial, cura a ti mesmo. A doutrina espírita diz pra gente toda hora: quem vai curar você é você mesmo, sabe? Entendendo o seu processo, entendendo a sua caminhada, tendo postura como nós espíritas temos que ter, como espíritas, né? Vivenciando a doutrina trazida por nosso irmão codificador querido Allan Kardec, baseado nos ensinamentos do mestre. Então nós temos que ter esta postura. Vamos ficar doentes? Vamos estar livres de todas as doenças? Vocês acham isso? Não ficaremos. Vamos passar, tenhamos que passar para as dificuldades. Se trouxermos das nossas outras paragens, situações ao qual nós teremos que expiar, nós vamos realmente expiar, porque aqui nós não estamos oferecendo milagres, estamos oferecendo condições para nós nos curar. Por exemplo, ter um câncer e tratar o câncer e sair bem do câncer. Se você não tiver na sua programação que você vai desencarnar daquele câncer, se não tiver, porque pode ser que esteja. Mas se não tiver, se ele estiver só na sua programação e com as suas defesas orgânicas e emocionais, você pode se livrar dele, a pessoa vai se livrar dele. Entendeu? Ou então vai essa doença com mais suavidade, né? Eu tenho uma amiga que ela está muito doente, tanto que agora a gente vai sempre que ela quiser encontrar com a gente, vai encontrar, é professora, porque a filha falou que tudo que podia ser feito pelo câncer que ela tem, foi feito. E aí agora só mais contigo. Mas ela encara isso de um jeito muito bom. Ela brinca, ela ri, ela se ri, sabe? Às vezes ela fala: eu estou emagrecendo porque eu quero ficar uma fé. Ela está emagrecendo bastante. Pois é, então e aí ela isso. leva de um jeito fácil, né? Mais fácil. A leveza, ela está presente em tudo na nossa vida. E tem que levar as coisas com mais leveza. Tem coisas que é difícil, né? Tem irmão aí que está pensando: como assim, Maria do Carmo? Tem coisa que leva a gente. Temos que respirar, tentar ver as situações, os prós e os contras e achar um caminho para trilhar. Eu sempre falei isso para os meus filhos: acha o caminho para caminhar, sem estar, né, se debatendo em um e outro,
em meio a tanta turbulência, acha o caminho para você caminhar. É dessa forma que tem que ser, entendeu? E aí, Jesus, né, ele percorria todas as aldeias, ensinando nas sinagogas dele, programando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Esta parte está em Mateus, tá? E ele, como eu já disse, vinha nos mostrando. Então aqui eu vou falar várias situações que Jesus curava. Esse texto é de Emmanuel, que eu vou ler agora, e como ele falava para todos que ele curava. Enfermidades de várias situações, ele ia dando, curava e dava o caminho para a pessoa. Como fazer para aquilo não voltar mais, tá bom? Aí ele vamos assim dizendo. Aí Emmanuel traz, né, no texto, está no Pão Nosso aqui também, tá? No Pão Nosso é a lição 51, socorre a ti mesmo, quem quiser pesquisar. Aí Jesus diz assim, Emmanuel, dentro desses ensinamentos de Jesus, diz assim, consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educados, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Então, pode tomar os remédios humanos, pode vir tomar um passe, mas se não jogar, não fazer desta sua trajetória uma vontade, um barco firme e comandar a sua vida, o barco da sua vida, com a consciência leve, com os pensamentos no bem, com a vontade sincera, exercitando a sua fé. Nós, no nosso trabalho de cirurgia, o irmão deixou uma mensagem que fala, é a fé. Nós não estamos prometendo a cura, mas depende da tua fé a sua melhora. A sua melhora. Então, Emmanuel vem falando isso. Se podemos chamar todos os remédios humanos, mas se a gente não comandarmos essa cura, não mandarmos, não consagrarmos dentro de nós a nossa própria cura, eu sei que é difícil, viu, gente? Pode ter alguém pensando, a Maria do Carmo, pelo amor de Deus, é muito difícil. Mas não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus e Emmanuel e Chico Xavier não traria para nós. Então, é favorável a nós, sim. O Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Pão Nosso, editora da FEB, no capítulo 51. Aí ele vai dizendo, aí passou agora a fonte, está dizendo, medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregue o coração à impulsividade arrasadora. Então, cuida do seu coração, que seja os cardiologistas, os seus remédios para adaptação, para arritmia, mas se a gente não comandar, não nos tirarmos dessa impulsividade, que às vezes a gente é procurado toda hora, a impulsividade, cada vez a gente, pum, já caiu. Cai. Revolta, firma teu pensamento e fala, não é dessa forma, preciso fazer melhor. E aí a gente vai caminhando. Tá? Aí ele diz assim, deixa eu ver. Aí ele diz também, já falei, combate a neurastemia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e a tendência. Então, isso tudo está lá, baseado naquela palavra, vai e não peques mais. Bom, gente? Percebe a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Eu falei da gula. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com resíduos de prazeres
inferiores. Outra coisa também que, né, os prazeres inferiores. Vamos aqui pensar no vício de toda a ordem, né, que nós temos aí. Não, dos prazeres do sexo, né? Então, são os prazeres mundanos, onde as portas são largas. Esse a gente tem que olhar, pensar e não entrar nele, sabe? O convite, às vezes, é, sabe, bonito. Vamos lá, olha, você consegue, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Mas vamos pensar direitinho, se é isso mesmo, principalmente nós espíritas. É isso mesmo? É esse convite? É isso que nós queremos? Somente os prazeres materiais, os carnais? Vamos pensar, pessoal, porque nas nossas reflexões, que são a nossa melhora íntima, a nossa reforma íntima, nós vamos nos encontrando, tá? Porque não adianta nós nos enganarmos, não adianta nós sentarmos numa mesa mediúnica ou ficar num tratamento ou no passe. Eu sou médium 25 anos, 30 anos, mas se eu sou chegada aos prazeres da vida, sabe? A coisa não vai fluir, não flui de uma forma agradável, porque vai ter uma hora que nós vamos ser chamados a essas responsabilidades. E aí, quando a gente é chamado a essas responsabilidades, a coisa vem pesada. E aí, às vezes, a gente, né, não consegue ficar muito de pé. Como assim? Meu Deus, me ajuda. Mas pede ajuda, porque a ajuda vem. Clama para o teu mentor que está ao lado todos os instantes. E ele nos dá força, nos dá coragem para tomar as decisões, para nos moldar. Porque eu querer moldar o outro, né? Querer moldar a minha filha que está ali, Maria Helena, é muito fácil. Querer moldar a mim mesmo é uma batalha terrível. Você querer mudar a você mesmo. Você vai de encontro aos seus leões, o seu orgulho. Como assim? Eu sou boa, eu sou melhor. E não somos. Não. Se estamos ainda neste planeta de provas e expiações, é porque ainda precisamos muito, mas muito melhorar mesmo. Nos curar. A palavra é essa. Aí Emmanuel diz, Jesus, ele cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige você mesmo, né? A sua visão espiritual de teus olhos. Ele defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e as solicitações variadas que te procuram. Guerreia-te a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Entendeu? Então ele vai nos curando, né? Eu posso ir lá, posso fazer o tratamento, falar um pouquinho aqui, né? Não é simpático estar falando de si, mas só para a gente ter uma reflexão. Eu faço o tratamento do fígado lá no Hospital de Bom Sucesso. E já tomei remédios fortíssimos para o fígado, porque devo ter trago de outra existência. Então eu tenho um fígado assim como eu tomei todas as, falar assim bem grosseiramente, as cachaças do mundo. É um passo assim, ó, no meu fígado, para chegar a cirrose. E eu não bebo cachaça, não bebo essas bebidas. E aí eu faço esse tratamento lá. E além disso, no meu fígado tem uns cristais, tipo eles falam cristais, mas deve ser tipo assim, umas bolinhas do próprio fígado. Ele criou isso, não sei por quê. E aí tem bem uns 5 anos a mais, né, que eu tomei aquele remédio, mais, né? Aí eu fiz o tratamento, foi um exame meu para fora do país para fazer, eu tinha que fazer uma biópsia. Mas aí, graças à espiritualidade de Deus, né? Eu fui sorteada no exame que vai para fora do país. E aí eu fiz, né? Fui sorteada, agradeci muito a Deus, é o exame de sangue mesmo. E lá ele mostra todo o teor do fígado, a gordura, se é
parte de álcool. E no meu não deu nada disso, mas a situação está lá. Aí eu tomei os remédios são caríssimos. Quando eu ia lá buscar os remédios, ele falava assim, olha, primeira vez eu fui sem nada. Você não tem uma bolsa, não tem nada grande, porque pode sair ali fora e ser assaltada. Me fez um medo a pessoa. Aí me arrumaram lá uma bolsa e eu fui a primeira vez. Peguei os remédios, aí tomava durante um mês e voltava para pegar mais. Aí eu já fui mais preparada. E a médica falou, olha, quando você tomar esse remédio, você vai ter uma tristeza, uma fadiga, um mal-estar. Você não pode ir para o sol, você não pode comer gordura. Eu já não como mesmo. Não sou uma pessoa que... Eu gosto muito de coisas, de batata frita, essas coisas. Mas assim, carne gordurosa, essas coisas assim, eu não gosto. Não sou de comer muito. Aí já não comia mesmo. Mas ela falou isso tudo e eu trouxe para mim. Durante uma semana eu tomava os remédios, eu estava lá no sofá prostrada. Aí depois eu olhei para mim e falei, por que eu estou assim? Vou sair, vou fazer minhas coisas assim. Claro que eu não vou ficar 2 horas no sol, ela falou que eu não podia tomar o sol. Mas se eu tenho que ir na rua aí e voltar, eu vou sim. Comecei a sair, comecei a fazer minhas coisas, comecei a fazer minhas comidas, limpar minha casa, fazer as coisas. Aquela fraqueza, aquele negócio sumiu. Eu fiz tratamento durante 6 meses, sem ter aquela fadiga toda que ela disse que eu ia ter. Foi o que isso? Somente, né? Entendeu? Isso aí é uma situação que eu vivenciei, tá? Então, se estar aqui, né? E essas orientações é porque nós somos capazes, sim. Tá bom? Eu só falei do fígado porque lembrei que ele falou do fígado, falou da hepatite. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Diga. Oi? Posso falar uma história? Sim. Poção do Primo, você conhece? Poção? Sim. Então, ele estava voltando com um médico totalmente ateu, né? Atendeu uma senhora, uma moça, uma jovem senhora. Ela tinha 5 filhos. Ela falou, sabe, eu não estou bem, eu queria saber o que eu tenho. Doutora, não pode me acontecer nada. Eu tenho 5 filhos e estou sozinha para criar esses filhos. E aí ele pegou, fez uns exames lá e falou para ela voltar para pegar o resultado. Quando ela voltou para pegar o resultado, ele viu que ela tinha um câncer, estava totalmente avançado, ele já estava. E aí ele não teve coragem de falar para ela. Ele passou uma receita e falou assim, toma esse remédio, você vai melhorar. Você já ouviu essa história? Já? Não é? Deixa eu estiver aí. E ele foi, nesse ele foi para uma outra cidade, porque ele foi acabar de fazer lá os estudos dele, outras coisas. Sim. E voltou, acho que 3 anos depois. E quando ele voltou, que ele foi no postinho que ele trabalhou, que atendeu essa história, ele abriu na fila. Ele falou, cara, porque ela já ia morrendo, eu trabalhei, ela me deu um mês e pouco. E ele viu ela na fila, e quando ela viu, ela abraçou ele, pum, sobre curou, né? Aí ele falou para ela, eu quero entender ela. Eu quero saber, porque o que eu vi remédio dela foi negativo, para ela não sentir dor. Né? Foi só para isso. Mas ela acreditou na E aí ela cura. foi contar para ele. Aham. Depois eu falei, eu sou de cura. Mas eu não tomou remédio? Não, eu não comprei esse remédio, é muito caro. Mas eu estou pensando com uma amiga que era para mim, tinha muita fé. Já que ele passou e disse que você vai estudar, parte essa receita em vários pedacinhos e toma. E aí ela tomou a receita toda. Tá bom. E se curou, porque a mente dela curou a fé. Ela também precisava, foi tudo, né? É verdade. Mas a Frei Galvão é assim. Eu já fui do santuário do Frei Galvão, são as pastilhazinhas. Se você partir, tem um pedacinho de papel lá com a mensagem. Você toma só as cápsulas do Frei Galvão. É mesmo? Então E é isso, gente. E quantas vezes, né, tem uma pessoa com dor de cabeça? Aí fala assim, olha, toma um copo de água que vai passar. Fala assim, e a pessoa toma, acreditando que vai passar, e realmente passa. Então isso tudo são provas pequenas, né, coisas simples,
que a nossa mente tem um poder incalculável, né? Eu li uma vez, né, em uma mensagem, era de Chico Xavier, mas eu não me lembro qual é o livro no momento, que ele dizia que nossa mente, que nós, seres humanos, temos um poder que nós jamais imaginamos que a temos, que é muito grande, através da nossa mente, do nosso querer e da nossa fé. Mas que em alguns casos, algumas pessoas, é bom que não saiba mesmo, porque senão vai fazer muita besteira por aí, somente através da mente. Então, a gente ainda tem essas limitações, porque ainda nós não somos capazes, ainda não somos bons, sabe? Mas quando nós tivermos a um estágio melhor, um estágio, caminhar um pouco mais na nossa trajetória, um pouco mais com a nossa transformação moral, a gente vai saber e entender e saber o quanto nós temos essa potencialidade em nós, de nos curar, de curar o outro. Tudo depende da fé e da vontade e do querer, tá? Aí continuando, Emmanuel, já estou terminando essa parte, que ele diz assim: renova-te os perigos da uremia, não sei nem o que é uremia. Contudo, não sufoques os rins, relacionado aos rins. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifica e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida de trânsito de inutilidade. Emmanuel, psicografia pelo Espírito, Emmanuel pelo Espírito. Emmanuel é o Espírito. E esta mensagem vem de Saulo César Ribeiro da Silva. É a coordenação do Evangelho por Emmanuel. Comentários do Evangelho segundo Mateus. Tá? Ele está comentando. Então, nós entendemos perfeitamente nesses momentos que aqui nós vivenciamos o que nós conseguimos fazer de cura para nós mesmos. Todos têm consciência, se a gente está com uma dor, e se a gente levar o pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga e o mentor amigo, aquele que tem outra religião, leva o seu pensamento a Deus e faça uma prece e pede. Toma o remédio sim. Estou dizendo aqui para ninguém não tomar os seus remédios. Não, estou dizendo não. Uma dipirona, mas com a fé que vai passar. E passa, viu, meus irmãos? Então, essa é a mensagem da noite. Fiz uma reflexão muito grande sobre o nosso tratamento e a nossa cirurgia espiritual. Então, todos que forem passar, todos que tiverem com alguma dificuldade orgânica, que eu digo, né, uma situação, como foi falado aqui no rim, no fígado, nos pulmões, se quiserem, pode falar com a gente conversa, a gente marca para que vocês façam essa cirurgia. O tratamento, aí ele já envolve quem tem uma depressão, quem tem uma síndrome do pânico e outras situações, quem tem uma crise de nervos, outras situações assim, porque quem tem esses problemas assim, que seja de ordem psíquica, né, puramente falando, não tem que passar pela cirurgia, vai passar pelo tratamento. É o passe,
ao tratamento e ao estudo, porque muitas pessoas não dão valor a esse momento. Mas tenho a certeza a todos vocês que aqui estão, encarnados e desencarnados. Esse momento é que se acontece mais as curas. É que os mentores estão juntos, verificando qual é a sua situação, o que você necessita, o que você está pedindo, por que você saiu da sua casa chuvosa hoje e está aqui no salão do Centro Espírita Luz de Tiago. Vamos ver a necessidade deles, que esta casa é uma casa de caridade, é uma casa de oração, onde a gente pratica o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita baseada no Evangelho do Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos acreditar que Deus está no controle do barco das nossas vidas. Ele está, sim, mas nós somos capazes, sim, de nos curar quando nós tivermos essa consciência de curar a nós mesmos. Por exemplo, então aqui, penso que ficou claro, né? Estou com problemas no fígado, vamos dizer assim, que é o meu problema. Graças a Deus já está, só volto lá para fazer acompanhamento. Se eu não mandar energias positivas para ele, ele não vai curar, ele vai ficar ali estacionado, sim, naquela doença. Eu acreditar, eu estou tomando esse remédio, estou passando aqui no espaço, no tratamento e vou ficar boa. Eu estou acreditando nisso. E aí eu mando uma mensagem para este órgão que ele pode se regenerar. E ele vai se regenerar. Então é disso que nós falamos aqui esta noite. Vamos nos curar. Nós vamos procurar ajuda também, viu, pessoal? Em nenhum momento estou dizendo que ninguém é para ir para o médico, não é para fazer os seus exames. Total, fazer um check-up, tá? Todo ano temos que fazer e tomar os remédios que o médico passar, vir à casa espírita, assistir às palestras, os passos, água fluidificada, tá? Então, esse é o recado desta noite, ok? E nessa passagem de Lucas e de Mateus, eu estudando lá também, e só tem 5 minutinhos, eu vou falar rapidinho. Aí tinha aquela parte que Jesus fazia as curas, e aí ele foi tentado, teve um momento que ele foi tentado, mas diz que ele foi tentado pelo demônio. A gente sabe que são os espíritos inferiores que lá estavam, que não queria que o Evangelho do Cristo chegasse, né, para todos, para o mundo, e ele foi tentado. Agora imagine vocês, se nosso Mestre Jesus foi tentado, imagine nós, né? Então nós temos que nos manter, ser confiantes, também não dizer todas nossas dificuldades são tentações, são os outros irmãos que estão nos fazendo aquela situação. Porque hoje nós acabamos de estudando e acreditando e chegando a nós, ao nosso alcance, que somos nós mesmos que atraímos para nós a doença. Como nós atraímos a doença com pensamentos inferiores, com situações menos dignas, se nós tivermos o nosso pensamento no bem, nós atraímos também o bem para nós. Então, vamos pensar, vamos ser inteligentes, somos pessoas inteligentes, não somos? Então, vamos vivenciar as nossas experiências no bem para atrair para nós o bem, tá? E para ter a leveza que a nossa irmã Ângela falou na nossa trajetória, confiante que Deus está no controle do barco. Ele que está levando o barco da nossa vida. E nós temos que nos agarrar a Ele, pedir socorro a Ele quando precisar, mas confiante que o que nós queremos, se for para a nossa melhora, para o nosso bem, nós vamos ter. Para a nossa reforma íntima, nós vamos receber. Tá? Tem coisas também que a gente pede e que só vai nos fazer mal. Aí nós vamos receber. Tem coisas que a gente pede que não está ao nosso alcance. Porque nós temos, né? Agora eu sou livre, livre, tá. Mas você tem as suas limitações, porque tem coisas que você não pode ter. Então nós estamos nesse processo de não ter muito dinheiro, muitos bens,
cima da situação, é porque ainda nós não temos condições para isso. Então nós precisamos ter essa limitação para aprender a caminhar dentro dessa limitação, porque tudo que nós temos, meus irmãos, é empréstimo de Deus, nada é nosso. Então Ele dá para nós quando a gente tem condições de vivenciar. Então este é o recado da noite. Que Deus e Jesus abençoe a todos, nos ampare